Começa agora na Boca do Caixa. Na Boca do Caixa. Uma parceria da Agência Tambor e do Sindicato dos Bancários do Maranhão. Notícias, entrevistas e o dia a dia dos bancários e clientes do sistema financeiro. Na Boca do Caixa. Bom dia, bancários e bancárias do Maranhão e todos os trabalhadores que nos acompanham. Hoje é dia 15 de maio, dia D da educação. Estamos aqui começando mais um Na Boca do Caixa, muito atentos às movimentações do dia de paralisação pela educação, todos defendendo a universidade pública e uma educação de qualidade. Hoje nós vamos ter aqui um papo muito especial com o Rodolfo, diretor do Sindicato dos Bancários, bancário do Banco do Brasil, para a gente conversar sobre a votação do Estatuto da Cacique, que começa agora no dia 17. A gente vai ter notícias, a gente vai falar sobre os termos técnicos, explicar para a população o que quer dizer. A gente também está esperando a sua participação pelo nosso WhatsApp, o 989-8531-4626, e pelas nossas redes sociais, no Facebook Bancários Maranhão, no Twitter CEBMA com 2 S, CEBMA _oficial, no YouTube Bancários MA e no nosso site bancariosma.org.br. Esse programa é uma produção da Rádio Web Tambor e do Sindicato dos Bancários. Fique com a gente que hoje vai ser muito interessante. Você está ouvindo Na Boca do Caixa. Rádio Corredor. O que é destaque, repercute aqui, na Boca do Caixa. Olha só que notícia maravilhosa. O presidente Jair Bolsonaro quer anistiar a dívida bilionária dos empregadores rurais com o Fundo de Assistência do Trabalhador Rural, o FUNRural. O Fundo de Aposentadorias que financia, os benefícios e aposentadoria dos trabalhadores rurais. A bancada ruralista, que foi apoio da campanha de Bolsonaro, está começando a cobrar a dívida, Foi uma promessa de campanha. Obviamente, eles não iam financiar essa dívida milionária sem pedir alguma coisa em troca. A medida vai criar um buraco de cerca de 17 bilhões na Previdência Social. É bom lembrar que um dos pontos mais polêmicos dessa reforma da Previdência é a taxação dos trabalhadores rurais, que terão que contribuir cerca de 20 anos, terão um patamar mínimo de contribuições que tem que chegar até R$600. E se o trabalhador rural, por conta de uma safra ruim, por conta de chuvas ou qualquer outro contratempo, não conseguir chegar a esse patamar, ele vai ter que complementar do próprio bolso. E vale também lembrar que os trabalhadores rurais representam cerca de 8% da base da Previdência Social. Ou seja, vão perdoar a dívida de quem tem e tirar de quem não tem. Essa é a reforma da Previdência, senhoras e senhores. Já tem mais notícias. Você está ouvindo Na Boca do Caixa. Outra notícia daquelas: o Bradesco acaba de fechar um acordo para comprar o BAC Flórida por quase 500 milhões de dólares, que dá mais ou menos aí uns 2 bilhões de reais. O Bradesco, aquele que demite, aquele que tenta diminuir os custos administrativos, as custas dos bancários, esse mesmo. Tem tanto dinheiro que está comprando esse banco, que tem uma atuação no exterior, com a desculpa de aumentar a sua carteira de investimentos no exterior. Engraçado, Ele deveria estar investido na qualidade do atendimento e na qualidade de condições de trabalho para os bancários aqui do Brasil. Mas a gente sabe que não é essa a lógica dos banqueiros, Que coisa. Você está ouvindo Na Boca do Caixa. Tirando o extrato. Você pergunta, a gente explica. Hoje no Tirando o Extrato a gente vai conversar um pouquinho sobre fundos de pensão. Você sabe como funciona um fundo de pensão? Então vamos lá. O
fundo de pensão é um tipo de investimento. Na verdade, ele foi concebido para ser uma caixa para complementar a aposentadoria de trabalhadores de um setor específico, de uma empresa específica, de uma autarquia específica ou de um conjunto de pessoas. É bom lembrar que nossa Previdência Social, o nosso INSS, ele tem um teto. Então, ainda que você ganhe um pouco mais do que o estabelecido, você só consegue se aposentar com aquele valor. Por isso que começaram a ser criadas opções de previdências complementar, para você guardar um dinheirinho, ser bem administrado de forma conjunta esse dinheirinho que você guarda, e quando você se aposentar, além do INSS, você ter esse complemento. Foi mais ou menos assim que ele foi concebido. O que foi que virou? Como sempre aqui no Brasil, sempre tem uma desfalcada no que é para ser em benefício do trabalhador. Os fundos de pensão, pela quantidade de dinheiro guardado, começaram a ser alvo de especulações e acabou virando um dos investimentos mais atrativos do mercado. Empresas se especializaram em administrar esses fundos de pensões, existe uma regulamentação estatal desses fundos de pensões e a gente tem casos de fundos milionários que foram praticamente assaltados, como a FUNCEF, como a FUNCEF dos trabalhadores da Caixa Econômica Federal, como o Petros dos trabalhadores da Petrobras, como o Postales dos trabalhadores dos Correios. A gente tem um caso emblemático que a FUNCEF, por exemplo, investiu muito dinheiro dos contribuintes, para financiar as empresas que causaram aquele aquele crime em Mariana. E tem vários outros casos de corrupção e de uso indevido do dinheiro que deveria ser dos trabalhadores. É por isso que a gente também precisa investir na nossa previdência pública, no nosso INSS, para evitar que o dinheirinho que a gente acumula para a nossa velhice, que é sempre desviado e sempre roubado, pelo menos a gente tenha uma salvaguarda pública desse valor, tá bom? Lembrando que esses fundos são regulamentados pelo Banco Central, de forma frouxa, como quase tudo que é regulamentado pelo Banco Central, mas ainda tem possibilidade de ingerência pública. Tirando o extrato. Você pergunta, a gente explica. Você está ouvindo Na Boca do Caixa. Trabalhadores em movimento. Agenda de quem faz a luta por direitos e democracia. Vamos para a nossa agenda. Como sempre, a semana é cheia, né? Esse sábado, no dia 18, o Sindicato dos Bancários, em parceria com o Comitê da Praça das Árvores, vai promover um debate sobre a reforma da Previdência. Esse debate vai ser em praça pública, vai ser aberto, disponível. A Praça das Árvores é um lugar super agradável para você levar sua família, você levar seus filhos e também para você conversar sobre a reforma da Previdência. O debate vai acontecer às 17 horas do sábado. O palestrante vai ser Guilherme Zagalo, que é um super advogado, super preparado, que está fazendo um debate maravilhoso. Ele leva dados, ele pode esclarecer qualquer dúvida. Então, aproveite, porque não é todo dia que a gente tem uma palestra dessa qualidade em praça pública. Vamos ouvir um pouquinho da chamada desse dia. O Sindicato dos Bancários do Maranhão e o Comitê da Praça das Árvores convidam a população para um diálogo sobre a proposta da reforma da Previdência. O evento ocorrerá no sábado, dia 18 de maio, a partir das 17 horas, na Praça das Árvores, no Quatraque 4. Na ocasião, o advogado trabalhista Guilherme Zagalo vai esclarecer dúvidas e explicar os impactos perversos dessa medida, que visa acabar com a aposentadoria dos brasileiros. Compareça! Você está ouvindo Na Boca do Caixa. Trabalhadores em movimento. Agenda de quem faz a luta por direitos e democracia. Outra coisa muito interessante que a gente vai ter, não nessa, na próxima semana, é um curso de oratória promovido pelo NPC, o Núcleo Piratininga de Comunicação, uma entidade do Rio de Janeiro que vem promovendo cursos
de capacitação por todo o Brasil. Esse curso de oratória é muito interessante para você que está começando no movimento, você que precisa de dicas sobre como falar, como se portar em público. Vai acontecer no Sindicato dos Bancários, na sede administrativa, que fica na Rua do Sol, no número 413, nos dias 25 e 26 de maio. Lembrando que as vagas são limitadas, então você precisa fazer sua inscrição no site do Sindicato dos Bancários, cebma.org.br, SEB com 2 E's, tá bom? Não esqueçam. É a primeira matéria, quando você abre o site, tem em cima, clica no link, faz a sua inscrição. As vagas estão acabando, então corro, é muito interessante. Cláudia Santiago é uma pessoa maravilhosa, vocês vão adorar esse curso. E outra coisa para finalizar, hoje é o dia de paralisação e defesa da educação, contra a reforma da Previdência e contra os desmontes. Então a gente tem várias manifestações pela cidade. Nesse momento, os professores da UFMA, tanto os ligados à PRUMA, a seção sindical do ANDES, que é o Sindicato Nacional dos Docentes de Educação Superior, quanto gente, desculpa, esqueci o nome do outro sindicato da UFMA. Mas todos os trabalhadores da UFMA, bem representados, estão lá na porta do campus Bacanga, convocando, dialogando, falando sobre a reforma da Previdência, falando sobre o desmonte da educação. Eles vão ficar lá até mais ou menos 11 horas, então dá uma passada lá, fortalece esse movimento dos professores. Também na Deodoro, às 3 horas da tarde, vai ter uma grande concentração junto com a educação básica, com a educação estadual, a municipal, professores, servidores, estudantes. É bom lembrar que os estudantes estão fazendo um movimento muito forte em defesa da educação. Os bancários estarão lá, todo mundo que quiser sair da agência às 4 horas e fortalecer esse movimento é bem-vindo, estaremos lá. Vamos todos para a rua em defesa da educação, tá bom? Não esqueçam, dia 15, todo mundo na rua para defender a nossa educação de qualidade pública. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Rodolfo sobre a votação do Estatuto da CACI. Não saia daí, gente. Você está ouvindo Na Boca do Caixa. Na Boca do Povo. Na Boca do Povo. Estou ouvindo. Entrevista do dia. Os temas do seu interesse merecem destaque. Então, já estamos aqui com o Rodolfo Costa. Acho que eu não estou ouvindo. Tá saindo? Gente, quem sabe faz ao vivo. Então, a gente está aqui com o Rodolfo Costa. Rodolfo é diretor dos sindicatos bancários, funcionário do Banco do Brasil, e vai explicar um pouquinho para a gente o que é a votação do Estatuto da CACI, que alterações que ele vai trazer para a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil e por que nós votamos não, né? O Sindicato dos Bancários e algumas outras entidades decidiram, refletindo com os funcionários, que dessa vez a gente vota não. Bom dia, Rodolfo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Gelane. Satisfação estar compondo esse grande espaço do bancário no estado do Maranhão. Muita satisfação estar aqui presente. Então, Rodolfo, primeiro explica pra gente, para quem não é do Banco do Brasil, o que é a CACI, por que ela foi criada e como é que ela funciona. Bem, a CACI é uma caixa de assistência que foi criada pelos funcionários do Banco do Brasil em 1944. Nós sabemos que a saúde do nosso país não é das melhores, não é o ideal, então os funcionários conjuntamente criaram essa caixa de assistência para facilitar e para serem assistidos com responsabilidade tanto dos associados como dos bancos em relação à saúde, baseado principalmente no princípio de solidariedade e de corresponsabilidades, né, entre associados e o patrocinador. E o que o banco quer alterar no Estatuto da CACI dessa vez? Bem, nós poderíamos dividir em duas dimensões. Primeiro, mudança de custeio e segundo, a mudança de governança. É bom ressaltar e contextualizar que o banco em 2018 tentou, de uma maneira bastante intransigente, fazer essa mudança. O banco sentou com as entidades representativas do funcionários do Banco do Brasil, só que de maneira bastante unilateral saiu da mesa de negociação porque não aceitou os termos propostos pelas entidades. O banco queria escolher o campo e queria escolher as regras do jogo. Em 2018,
a CACI fechou com um déficit bastante grande. Na verdade, os déficits são sequenciais, ou seja, a gente não pode negligenciar que a CACI não passa por um bom momento financeiro. Mas a gente também tem que frisar que as responsabilidades, elas existem, né? Então, do ponto de vista do custeio, nessa mudança que foi tentada em 2018, que foi reprovada majoritariamente pelos associados, não foi um número qualquer, foi um número de 70% dos associados que rejeitaram essa proposta, e de uma maneira quase que inédita, todas as entidades relacionadas dos funcionários do Banco do Brasil, Contraficute, ANAB, AFABB, todas as entidades também foram uníssonas em repudiar essa proposta. Esse ano, voltamos ao diálogo, a proposta foi rejeitada pelo funcionalismo e, no nosso entendimento, é uma proposta bastante requentada em relação à proposta defendida pelo Banco do Brasil em 2018. Não houve mudanças significativas que, de alguma forma, fundamentassem uma mudança de postura do Sindicato Bancário do Maranhão. A novidade da vez é que algumas entidades, por quais motivos, aí eu não sei qual, eu ia te perguntar dos motivos, tu já disse que não sabe. Os motivos podem ser, enfim, a gente pode deixar na imaginação da audiência por que as entidades resolveram apoiar essa proposta, que não há mudanças significativas que fundamente, como eu falei, uma mudança de atitude. Vamos lá. Quais são os pontos que, na verdade, o banco está tentando trazer aqui para a gente? Primeiro, em termos de custeio. O Banco do Brasil quer, de alguma forma, se desobrigar cada vez mais, enquanto patrocinador, das suas obrigações com o funcionalismo. Nós estamos vindo agora de uma demonstração de resultado do banco, onde no primeiro trimestre desse ano, o banco teve um acréscimo de 40% em relação ao seu lucro do primeiro trimestre do ano passado. Ou seja, nós não estamos falando de uma empresa que está com falta de dinheiro, uma empresa que não tem como custear a saúde do seu trabalhador. Ou seja, nós estamos falando de uma empresa que simplesmente, por motivos administrativos, quer empurrar na conta do trabalhador, do funcionário do Banco do Brasil, as suas responsabilidades. E como é que isso se materializa na proposta do banco? Primeiro, em 2016, contextualizando aqui o processo, em 2016... como eu já vim falando, os déficits são sequenciais nos últimos anos. Em 2016 teve um memorando de entendimento, onde foi proposto que o funcionalismo arque com mais 1% do valor que já é arcado pelo funcionalismo. Ou seja, o banco tem 4,5% em relação à FOPAG, em relação à folha de pagamento, e o bancário teria uma participação de 3% em relação ao seu salário. Com o memorando de entendimento em 2016, se criou uma taxa temporária e transitória para se acrescer mais 1% nas responsabilidades do associado. Ou seja, o banco continuou com seus 4,5% e o funcionalismo do Banco do Brasil teve esse acréscimo de 1%, em tese seria transitório. O que foi que aconteceu? Com essa proposta, ela quer transformar esse 1% que era transitório em fixo. Ou seja, nós temos em relação as porcentagens, o banco, em tese, teria 60% de responsabilidade e o associados 40% das responsabilidades. Com essa proposta do banco, nós estamos vendo cada vez mais o banco saindo dos 60% e caminhando por uma paridade e o funcionalismo pagando cada vez mais. Tá. Deixa eu ver se eu entendi, Rodolfo. Então, hoje, os custos com a Caixa de Assistência, com a saúde do trabalhador, que a Constituição diz que é responsabilidade do empregador, são 60% bancado pelo banco e 40% pelo funcionário. Isso. O que acontece é que o banco incluiu mais 10% de forma provisória, por conta do momento difícil que a CACI estava passando, e quer transformar isso agora em definitivo. Em definitivo. Só que algumas entidades, as que estão defendendo essa proposta, alegam que os 60% a 40% está mantido, porque o banco vai fazer um aporte de uma taxa de administração de 10%. Só que esse aporte do Banco do Brasil, ele não é um aporte fixo. Ou seja,
Até 2021, o banco se responsabiliza por esse aporte. Mas, a partir de 2021, não há garantias nenhuma que o banco continue com esse tipo de... Mas a responsabilidade paritária vai continuar. Ou seja, para o funcionário do Banco do Brasil, os custos são fixos e do patrocinador, os custos são transitórios. Isso, de alguma forma, mostra uma certa negligência do Banco do Brasil, no nosso entendimento. Porque essa proposta, por exemplo, não houve nenhum estudo que fundamentasse essa nossa... E é uma coisa importante a gente pontuar que quem administra os recursos da CACI é o banco, né? O funcionalismo não consegue determinar, por exemplo, os custos administrativos ou administrar os recursos de forma que não haja déficit. Não, o banco é responsável por administrar, mas quando tem déficit, ele quer dividir a responsabilidade com o funcionário. Justamente. Muito esperto, seu Banco do Brasil. Como é que isso se materializa, né? A CACI é fundamentada principalmente no seu corpo social, que é o seu órgão máximo de deliberação, tem um conselho deliberativo, que é um órgão mais ou menos estratégico, que tem dentro das suas competências, por exemplo, destituir os membros da executiva, que é composta por 8 membros, 4 indicados pelo banco, 4 eleitos. E tem a executiva, que é o órgão administrativo da CACI. Aí sim, temos o presidente e temos o diretor de administração. Todos esses 2 cargos são indicações do banco. Então, se de alguma forma há qualquer tipo de responsabilidade administrativa na CACI, tem que se credenciar aos indicados do banco, que na verdade, justamente, que são, na verdade, são eles que dão as cartas, né, na administração. Com essa proposta também, eles querem, além do banco se desobrigar cada vez mais, ele quer mandar mais, ou seja, paga menos e manda mais. Como é que isso se realiza? O banco queria que o presidente teria voto de Minerva, porque na executiva, que é o órgão de administração, são compostos por 4 membros, 2 indicados pelo banco e 2 eleitos. Quando houvesse empate, o banco decidiria. O presidente decidiria com seu voto de Minerva. Isso não passou, isso não se repetiu na mesma maneira que na última votação, mas de alguma forma isso dá, pelo menos, poderes do presidente, por exemplo, em caso de empate, submeter ou não para o corpo social. Ou seja, o voto de Minerva cai a sua importância, mas de alguma forma ainda há resquícios dele nessa proposta da CACI. Caramba, o Banco do Brasil é cada vez mais esperto. Sim. Aí a pergunta que não quer calar, né? O que foi que mudou? Por que as entidades estão apoiando, né? Pois é, se em 2018, que a proposta era praticamente a mesma, todo mundo estava entendendo a jogada do banco, porque um ano depois, com uma proposta um tanto piorada, as entidades resolveram arregar. Resolveram passar para o lado do banco. O que foi que aconteceu? O esqueleto da proposta é o mesmo, né? Ou seja, quando as entidades criticavam a proposta de 2018, a última proposta do banco, eles criticavam o pagamento por dependente, eles criticavam a quebra do princípio de solidariedade, eles criticavam o voto de Minerva do banco do patrocinador, enfim. Todos esses pontos permanecem nessa proposta. Algumas mudanças pequenas, por exemplo, no pagamento por dependente, dentro lá da negociação, eles conseguiram que dentro da proposta seja registrado não por mercado, mas pelo reajuste do salário. Isso, segundo essas entidades, representa um ganho, mas permaneceu o pagamento por dependente, que nós não temos, né? Enfim, são mudanças muito pequenas que não nos leva a uma mudança de atitude, não nos leva a uma mudança de leitura. Ou seja, o voto pelo não é um voto, inclusive, de coerência. Porque não houve nenhuma mudança significativa que proporcionasse essa nossa mudança de entendimento. É bom a gente frisar também, Gerlane, que o banco vem nesse movimento, assim, não é de hoje, né? Há verdadeiras segmentações entre bancários no Banco do Brasil. Tem os funcionários pré-96, enfim. Dentro da CACI, houve esses movimentos no sentido de desobrigação do banco. Em 96, até 1996, a cada R$1 aportado por um funcionário do Banco do Brasil, o banco dava R$2. Com a reforma estatutária de 1996, a cada R$1 do funcionário, R$1,50 do banco. Em 2007, o banco implementou
a coparticipação. Ou seja, o bancário, quando ele for usar o serviço da CACI, ele paga por uma porcentagem daquele serviço. E o banco não se responsabiliza em nenhum aspecto em relação a isso. E em 2007, é importante frisar, o banco teve 4 votações para conseguir passar essa coparticipação. Caramba! Enfim, o banco provavelmente não vai desistir, mas eu acho que os trabalhadores e os funcionários do Banco do Brasil têm a obrigação de zelar por esse patrimônio. Principalmente do que diz respeito a ficar atento às responsabilidades do patrocinador. Né? Claro. É o patrocinador que é o, vamos dizer assim, o lado forte economicamente da relação, que inclusive precisa ser responsabilizado por isso. É um movimento engraçado. Os lucros dos bancos só aumentam. Nos anos 90, quando aconteceu a primeira alteração, a gente falava de milhões, né? Hoje a gente fala de bilhões de lucro. E quanto mais se lucra, mais se tenta tirar a responsabilidade financeira sobre a saúde, sobre o bem-estar do trabalhador, sobre quem produz o lucro. Justamente. Né? Outra coisa, Rodolfo, a votação ela começa no dia 17, na sexta-feira, e vai até o dia 27. Como é que o funcionário do Banco do Brasil faz para votar? O funcionário do Banco do Brasil vai votar no SISBB, que é o Sistema Interno do Banco. Os aposentados podem votar no aplicativo, podem votar nos caixas eletrônicos e existem alguns outros canais alternativos de votação. Eu gostaria de frisar também, Gelane, assim, esse voto não, ele não é só baseado em pontos técnicos, né? Uhum. Ou seja, as desobrigações do banco, enfim. Mas isso é um posicionamento, inclusive, político da categoria bancária, do funcionário do Banco do Brasil. Por quê? Porque é uma espécie de resistência a essa lógica do mercado que simplesmente implementa o salve-se quem puder nas administrações das empresas. E o mercado, nós sabemos que simplesmente ele está interessado em gerar lucros e lucros e lucros. E o Banco do Brasil, ele não pode impor esse tipo de lógica sobre o funcionalismo. Claro. Nós acabamos de frisar aqui que o funcionalismo foi o que construiu lucros exorbitantes no primeiro trimestre. Esse funcionalismo não é um número, ele não é só um custo. Ele é um funcionário, ele é um ser humano, ele merece todo o respeito. E esse voto não é um voto também político. Um voto que simplesmente tenta resistir a essa lógica perversa do mercado, essa lógica que simplesmente quer impor um embrutecimento e desresponsabilizar o banco, né? É isso mesmo. Então, funcionário do Banco do Brasil, fique atento. A votação começa na sexta, vai até o dia 27. Se você quiser essa e outras informações, a gente tem nas nossas redes sociais os 7 motivos que levaram o Sindicato dos Bancários e algumas outras entidades a indicar o voto não. A gente tem também as matérias no nosso site, sebma.org.br. No site dos sindicatos bancários, você também tem o número do celular de todos os diretores do Banco do Brasil, inclusive do Rodolfo, para você tirar dúvidas. Se você quiser que a gente vá até a sua agência para conversar com o funcionalismo, entre em contato com a gente no nosso WhatsApp, o 98985314626, e a gente vai até a sua agência, a gente tira dúvidas, a gente explica a nossa posição. É muito importante que nessa votação esteja todo mundo bem esclarecido e possa votar não só tecnicamente, como o Rodolfo explicou, mas também politicamente, mostrando que o funcionalismo do Banco do Brasil é forte, que não vai aceitar os ataques sem reagir, sem responder, tá bom? Muito obrigada, Rodolfo. Tu quer deixar mais uma mensagem para os funcionários do Banco do Brasil que estão acompanhando a gente? Eu acho que é bastante importante que o funcionalismo ele implemente dentro da sua lógica de relação com seus pares a solidariedade. Eu acho que essa palavra está pesando muito nessa votação. O banco quer se responsabilizar com os aposentados. Ele com essa proposta, ele está cobrando mais dos aposentados. Ele está sinalizando, por exemplo, abandonar os aposentados. O funcionário que entrou, Gerlane, só para você ter uma ideia, que entrou em 2018 no Banco do Brasil, ele não vai ter mais acesso a CACI quando ele se aposentar. Caramba! Ou seja, eu acho que nós temos que exercitar a solidariedade. A gente tem que se irmanar. O funcionalismo ele precisa dar essa mensagem, essa resposta ao banco, porque nós não há saídas individuais.
É verdade. A gente não deve simplesmente se render a esse individualismo que a competição dia a dia nos impõe. A gente tem que se reconhecer enquanto categoria, a gente tem que se irmanar enquanto categoria, a gente tem que resistir enquanto categoria. É verdade. Eu acredito nos funcionários do Banco do Brasil. São de luta. Não engolem assim esse papo do banco. Gente, nós estamos chegando ao final. Tivemos esse bate-papo com Rodolfo Costa, nosso diretor de formação, funcionário do Banco do Brasil, que está nessa luta em defesa da CACI, em defesa do funcionalismo do Banco do Brasil. Quarta-feira que vem tem mais, sempre às 9 horas, aqui na Rádio Web Tambor, com transmissão ao vivo pelo Facebook, também com transmissão ao vivo pelo Facebook dos sindicatos bancários, o Bancários MA. Acompanhe também nosso programa no YouTube, Bancários MA, no Instagram, CEBMA, no Twitter, CEBMA Oficial, e pelo nosso WhatsApp, o 9885314626. Seja com a gente até quarta-feira que vem. Lembrando que a gente está esperando a sua sugestão de pauta, a sua sugestão de entrevistado, sobre o que você quer falar. Esse é um espaço do bancário, feito por bancário, para bancário. Tá bom? Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Na Boca do Caixa. Na Boca do Caixa. Obrigado e até o próximo programa.